Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. Será que Jesus é Deus? Hoje eu vou fazer uma dissertação sobre João 20:28. Essa passagem é uma das mais usadas por pessoas que acreditam que Jesus é Deus, a fim de tentar provar que ele seria de fato Deus. Nós podemos ler: em resposta, Tomé disse-lhe, isto é, a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Pois bem, não há nenhuma dúvida então de que Tomé disse tais palavras para Jesus. Com base nisso, talvez você pense, bom, isso prova então que Jesus é Deus, pois Tomé chamou Jesus de meu Deus. Terceiro paradoxo, Deus é mentiroso. O próprio Deus disse a Moisés, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Portanto, se Tomé chamou Jesus de meu Deus, então Tomé viu a Deus e continuou vivo. Logo, Deus é mentiroso, pois Deus disse que nenhum homem pode vê-lo e continuar vivo. Então esse é o terceiro paradoxo. Se você acredita que esse texto prova que Jesus é Deus, você tem que acreditar que Deus é mentiroso. Você acredita que Deus é mentiroso? Não! Quarto paradoxo. 11 versículos antes da passagem de João, capítulo 20, versículo 28, onde Tomé proferiu essas palavras, o mesmo Jesus que estava diante de Tomé disse a Maria, João 20:17, pare de me segurar, porque eu ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então veja que o mesmo Jesus que estava diante de Tomé disse que ele tem um Deus acima dele. Logo ele tem que ser uma criatura, pois Deus, o Deus Supremo, não tem Deus acima de si. Jesus disse nessa passagem que o Deus dos irmãos de Jesus, o Deus de Tomé, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Então você vai ter que aceitar o seguinte se você acha que essa passagem prova que Jesus é Deus. Você vai ter que acreditar que Jesus é o Deus Supremo e que como Deus Supremo ele tem outro Deus Supremo que não é ele, acima dele mesmo. E que esse Deus Supremo é o mesmo Deus de Tomé, que é o próprio Jesus. Ou seja, Jesus é Deus acima de si mesmo e embora não sendo aquele Deus que está acima dele, ele é aquele Deus que está acima dele. Você começou a perceber a bagunça que isso forma? Você vai ter que aceitar isso. Você aceita isso? Não! Se você não aceita isso, então tem alguma coisa de errado com a tese de Jesus ser Deus. Quinto paradoxo. Jesus disse o seguinte a Maria nessa passagem ainda. Vá aos meus irmãos e diga-lhes. Como é que Jesus tratou seus discípulos? Como irmãos. Então raciocina o seguinte. Se esse Jesus é Deus, então Deus tem irmãos. Ou seja, Tomé é irmão de Deus. Nós somos irmãos. Agora eu te pergunto, alguém é irmão de Deus? Deus possui irmãos? Se você acha que Deus não tem irmãos, então você vai ter que concordar comigo que existe algo de errado nessa passagem sobre Jesus ser Deus. Essa é uma pergunta meio complicada, bem teológica, não é? Sexto paradoxo. João capítulo 20, versículo 31, 3 versículos após João 20:28, onde Tomé proferiu as palavras a Jesus, nós lemos: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Atentem a isso. 3 versículos depois de Tomé ter proferido as palavras meu Senhor e meu Deus para Jesus, o apóstolo João diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Peraí, de quem que Jesus é filho? De Deus. De Deus. Que Deus? O Deus de Tomé? Você vai ter que dizer que sim. Afinal, existe só um Deus? Não é mesmo? Então, se Jesus é o Deus de Tomé e Jesus é filho de Deus, Jesus tem que ser filho do Deus de Tomé. Mas peraí, Jesus não é o Deus de Tomé? Então você vai ter que concluir o seguinte. Se a passagem de João 20:28 prova que Jesus é Deus, então Jesus é filho de Jesus. Jesus é filho de si mesmo. Ou existem dois deuses. Você vai ter que escolher alguma dessas opções. Você percebeu o paradoxo? Então vamos nos aprofundar nesse raciocínio. Veja só, se Tomé quis dizer que Jesus é Deus, e João disse que Jesus é filho de Deus, então Jesus é filho de Jesus. Nesse caso, Jesus seria o próprio Deus de quem ele é filho. Quer dizer, Jesus seria filho de Jesus. Mas aí você vai dizer, não, mas filho de Deus, nesse caso Deus é o Pai.
E aí eu pergunto, quer dizer que nesse caso, Deus não é o Filho? Aí você vai dizer, sim, nesse caso, Filho de Deus, Deus não é o Filho, Deus aqui é só o Pai. E aí eu te pergunto, bom, se Deus é só o Pai, então quem é o Deus de Tomé? Você vai ter que dizer, é só o Pai. Bom, se só o Pai é Deus, quanto é um Deus mais um Deus? 2 deuses. Politeísmo. Porque raciocine o seguinte, se existe só um Deus, e o Filho de Deus é esse único Deus que existe, então a expressão Filho de Deus, aplicada a Jesus, tem que significar que Jesus é filho de Jesus. Do contrário, não existe só um Deus. Existe um paradoxo matemático aqui. Quanto é um Deus mais um Deus? 2 deuses. Não existe nada que você possa fazer para mudar isso. De quem que Jesus é filho? O que a expressão Filho de Deus significa? Tomé diz para Jesus, meu Senhor e meu Deus. Aí você diz, isso prova que Jesus é Deus. Ok, então vamos ler um pouquinho mais à frente. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Filho de quem? Filho do Deus de Tomé? Sim ou não? Filho do Deus de Tomé? Sim ou não? Sim ou não? Filho do Deus de Tomé? Sim ou não? Responda, sim ou não? Você vai ter que dizer que sim. Se esse é o caso, então Jesus é filho de Jesus. Isso é um absurdo. Então vou rebater mais uma vez a possível resposta que os trinitários deem diante dessa pergunta. E eu faço isso porque geralmente quando eu explico, eu tenho a sensação de que eles não prestam atenção. O Deus aqui de quem Jesus é filho, filho de Deus, é filho do Pai. Esse Deus aqui é o Pai. Mas aí surgiu outra pergunta. Ora, não é esse o Deus de Tomé? Afinal, quem é o Deus de Tomé? É Jesus ou é o Pai? Você vai dizer, é Jesus, se você é trinitário. Então, 3 versículos à frente, Jesus é filho de Deus, Jesus é filho de Jesus. Pronto. Você vai ter que aceitar isso. Se você for intelectualmente honesto, você vai ter que aceitar isso. Não tem volta. Você percebeu o paradoxo? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus não é imortal. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus é um ser humano. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus é mentiroso. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus tem um Deus acima de si. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus tem irmãos. Nós somos irmãos. E eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Jesus é filho de Jesus. Então uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte. Se você acredita que Tomé proferiu aquelas palavras direcionando-as a Jesus e identificando Jesus como sendo o Deus dele, você vai ter que estar consciente de que todos esses paradoxos são de fato reais. E se todos esses paradoxos são de fato reais, então toda essa história de defender o cristianismo com fé, razão e precisão, apologética cristã, teologia cristã, tudo isso é um teatro. Me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é.